Boa noite a todos e a todas que acompanham o Ambima Summit. Antes de prosseguirmos, eu quero agradecer aos patrocinadores que nos auxiliaram na viabilização deste evento, que promove o conhecimento e a troca de informação sobre tudo que acontece na indústria de investimentos. Como prometido anteriormente, nesta noite nós vamos ficar cara a cara com influenciadores digitais para descobrirmos como eles e elas estão revolucionando as redes sociais ao levarem o universo financeiro e dos investimentos aos seus milhões de seguidores. E também vamos receber ao vivo a matemática do MIT, Cathy O'Neil, para um bate-papo com a pesquisadora e membro do Conselho Consultivo de Segurança do TikTok, a Nina da Hora. E para que todos possam aproveitar bem esta noite da melhor maneira possível, leia o QR Code, se cadastre no site ambimasummit.com.br e lá você pode escolher como deseja receber os nossos conteúdos entre 2 canais exclusivos de áudio, original ou com tradução simultânea em inglês. E continue interagindo no chat do site, aumentando seu networking, compartilhando seus pensamentos, ideias e insights com todo mundo que nos acompanha e também enviando suas perguntas, claro, e dúvidas para serem respondidas pelos nossos convidados e convidadas que durante a nossa programação, além de dividirem sua expertise com a gente, também apresentam suas audiodescrições para que todos possam conhecê-los e conhecê-las melhor. Uma opção disponível em todos os nossos canais. E para você que nos acompanha, eu sou Gisele Ishida, apresentadora do Ambima Summit. Sou uma mulher com estatura mediana, cabelos pretos na altura do ombro, mais ou menos. Hoje eles estão encaracolados, meus olhos são amendoados, porque eu sou descendente de japoneses. Minhas bochechas são bastante saltadas. Meu nariz é pequeno, minha boca é grande, eu visto um vestido bege que vai até o joelho, tenho um colar dourado no pescoço e visto sandálias de salto. Eu estou em um palco com 2 enormes painéis de LED, onde acontecem os nossos debates. E se você aí já se tornou um frequentador ou frequentadora do Ambima Summit e do site do evento, já deve conhecer o canal acessível com transmissão em libras, legendagem e áudio totalmente em português, que também está disponível nas redes sociais. E eu lembro que estamos ao vivo simultaneamente nos perfis da Ambima no Twitter, LinkedIn, YouTube e no Facebook. Vocês estão preparados e preparadas para começarmos? Então vamos lá. Olha só, uma pesquisa da Ambima revela: os influenciadores de investimento falam com cerca de 74 milhões de seguidores. É um número impressionante, não é mesmo? A Ambima, em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, avaliou 591 perfis de influenciadores de investimentos em redes sociais. E você confere alguns destaques desse estudo no vídeo que a gente vai ver agora. A internet mudou a forma como as pessoas se comunicam, fazem compras, estudam e consomem conteúdo. Dentre todas as mudanças que assistimos nos últimos tempos, poucas tiveram tanto impacto sobre o nosso comportamento como as redes sociais. Nada escapa a elas. É onde as pessoas falam sobre política, entretenimento, saúde, e não poderia ser diferente. É onde as pessoas falam sobre dinheiro, investimentos e educação financeira. Com a queda nas taxas de juros e maior procura dos investidores por informação, explodiu o número de pessoas falando sobre investimentos nas redes sociais. Os influenciadores digitais passaram a exercer um papel importantíssimo na disseminação de conteúdo sobre finanças e investimentos. Esses influenciadores estão em todas as redes sociais e falam com públicos diversos, desde aquele iniciante que quer aprender como colocar as contas em dia, até investidores mais experientes que querem informações específicas na busca por produtos mais sofisticados. A Ambima acompanha um universo de 266 influenciadores que falam sobre investimento nas redes sociais e alcançam mais de 74 milhões de seguidores. Um número maior que a soma do alcance das redes sociais dos principais veículos de imprensa do país. As abordagens são as mais diversas. Eles dão dicas de investimentos, falam sobre ações, criptomoedas, ensinam day trade, analisam os movimentos de mercado e comentam sobre educação financeira de maneira geral.
O mercado percebeu a força das redes sociais e muitos profissionais se transformaram eles próprios em influenciadores. Ao mesmo tempo, cresceu o número de parcerias entre instituições financeiras e influenciadores, visando atingir a audiência a partir dos interesses em comum. Esse é um movimento natural, afinal a relevância desses players não está somente nos números, mas no papel que desempenham para a educação financeira. Sem usar o economês ou financês, os influenciadores digitais ajudam a aproximar o mercado financeiro das pessoas, sejam elas investidoras ou não. Linguagem simples, posts didáticos e até dancinhas criam identificação com os públicos, especialmente o mais jovem, e ajudam a passar a mensagem mais importante: investimento é para todos. Contribuir para a melhoria da educação financeira do brasileiro também é dever de todos nós. O universo dos investimentos está em alta nas redes sociais e, como acabamos de ver, um dos grandes responsáveis nesse processo são os influenciadores financeiros. Com dicas, análises e cursos numa linguagem mais simples, eles conquistaram seguidores e seguidoras de todas as idades, lugares e se tornaram formadores de opinião quando o assunto é investimentos. E por isso é hora de ficarmos cara a cara com esses players no programa Papo de Valor. E quem lidera essa conversa é Aquiles Mosca, diretor comercial de marketing e digital do BNP Paribas Asset Management. Com ele estão Carol Dias, criadora do Riqueza em Dias, Thiago Reis, sócio fundador da Suno Research, e Ana Laura Magalhães, do canal de investimentos Explica Ana. Contamos com a sua participação, claro, por meio do envio de perguntas no site da Ambima. Cadastre-se usando o QR Code para participar dessa conversa com a gente. Vamos lá! Obrigado, Gisele. Boa noite a todos. Bem-vindos ao painel Cara a Cara com os Influenciadores. Eu sou Aquiles Mosca, responsável pelas áreas comercial, marketing e digital da BNP Paribas Asset Management. Na Ambima, eu presido o Grupo Consultivo de Educação de Investidores. E vamos à minha autodescrição para proporcionar uma melhor experiência para quem tem deficiência visual. Eu sou um homem branco, 47 anos, cabelos castanhos escuros, curtos, começando a ficar grisalho nas têmporas. Eu não estou de óculos hoje, apesar de ser tão míope quanto uma marmota. Eu estou de lente de contato aqui para evitar o reflexo e também enxergar melhor vocês, né? Eu estou trajando uma camisa azul social e atrás de mim tem uma parede branca com um mapa-mundi, né? As redes sociais contribuíram muito, né, como a gente viu no vídeo, para a multiplicação do conteúdo sobre investimentos, né? O marketing de influência certamente veio para ficar. E os influenciadores são uma consequência direta, né, na nossa avaliação de uma dificuldade muito grande que o mercado financeiro tem, e o sistema bancário, de uma maneira geral, tem de se comunicar com o grande público, né? Isso vai também para a imprensa, né? Basta a gente ver, né, um post desses influenciadores que estão conosco aqui hoje tem um alcance maior do que a tiragem de toda uma edição dos principais veículos dedicados ao tema no Brasil, né? Então é com essa provocação, mas também com a humildade de quem quer aprender, que eu recebo aqui a Ana Magalhães, a Carol Dias e o Thiago Reis, a quem eu convido agora para fazer também a sua autodescrição, se a gente começar. A gente podia fazer aqui em ordem alfabética, Ana, Carol e depois o Thiago. Muito obrigada, então, por me passar a palavra, Aquiles. Queria primeiramente agradecer o convite, é uma honra estar aqui no Ambima Summit, uma honra dividir o palco aqui com o Thiago, dividir com a Carol e também com você. Para as pessoas que estão me ouvindo, eu sou uma mulher morena, de alta estatura, magra, cabelos e olhos negros, e criadora de um canal de finanças que conta hoje com uma visualização mensal média de 6 milhões de visualizações. O Explica Ana, ele veio como uma ideia de desmistificar mesmo o mercado financeiro dentro de um projeto de empreendedorismo da empresa onde eu sou sócia, que é a XP Investimentos. Eu acho que a gente tem um belo desafio ainda pela frente, embora a gente já tenha atingido excelentes resultados dentro desse projeto de educação financeira. Carol.
Boa noite, Ana. Boa noite, Aquiles. Boa noite, Thiago. Boa noite, Gisele. Boa noite para todos os que estão aí acompanhando esse evento. É um grande prazer estar com vocês. Espero que vocês aprendam muito com a gente aqui. Eu sou morena, tenho um cabelo comprido, apesar de estar com umas mechas loiras. Estou vestindo um terno amarelo, uma blusa preta. Também estou com um crucifixo prata. Atrás de mim eu tenho uma parede com alguns grafites. E sou de descendência portuguesa. Para quem não sabe, agora já sabe. E eu quero muito trazer aqui alguns conteúdos, trazer experiência para vocês, falar um pouquinho sobre a rede social. Hoje eu possuo mais de 6 milhões de seguidores no meu Instagram. Meu canal hoje também já está com quase 200 mil seguidores no YouTube. E dentre outras redes sociais também. Hoje eu tenho parceiros bem importantes, como a Toro Investimentos, que representa bastante o mercado, a Avenue, que é uma corretora norte-americana também, e, enfim, estou aqui para agregar valor e trazer de uma forma mais descomplicada e simples o ensinamento para vocês. Bom, meu nome é Thiago, sou Thiago Reis, sou fundador de uma empresa de pesquisa de investimentos, Suno Research. Vou fazer minha autodescrição aqui, começar pela minha indumentária. Talvez seja o mais informal aqui de todos, estou com tênis, estou com uma calça jeans e uma camiseta preta, né? Eu tenho 35 anos, obviamente sou homem, estou com o cabelo curtinho aqui, ficando cada vez mais curto, porque o tempo vai passando, vamos ficando com menos cabelo, mas acho que o mais importante aqui é o que a gente vai discutir. Eu sou um profissional de investimento, né? Sou um analista, também sou gestor de certificado, né? Posso fazer gestão, mas hoje exerço a função de analistas de investimento pela PMEC, né? Também sou membro do conselho de ESG da PMEC, e eu me considero um profissional de investimentos com uma presença no digital, né? Basicamente isso que eu faço. Estou presente em quase todas as redes sociais, interagindo com os mais diversos investidores do Brasil quase todos os dias. Obrigado, Thiago, Carol, Ana, pela apresentação, pela autodescrição. Eu queria lembrar a todos que a nossa ideia aqui é fazer um painel o mais interativo possível, então, por favor, enviem seus comentários, suas perguntas, né, pelo box, né, de enviar perguntas, que fica no canto esquerdo da sua tela, para você que nos segue pela internet. Eu queria começar aqui com uma pergunta para os três, né, para os três responderem, né? Como é que vocês lidam com essa questão, né, de tornar o universo financeiro mais acessível para as pessoas, né? E essa dificuldade que o mercado, às vezes parte da imprensa também tem, de chegar a ser acessível, né? Tem muito jargão, tem muito palavra técnica, palavra em inglês, né? Muitas expressões em inglês, o que acaba tornando o tema financeiro talvez até chega a ser assustador aqui, né, para o investidor, para a pessoa leiga, né, para o público, o grande público, né? Como vocês lidam com isso? Vocês acham que isso de fato está afastando as pessoas? E como ser mais acessível? O que vocês fazem para ser mais acessíveis? Bom, eu posso falar um pouquinho? Fica à vontade, peço licença para os meus colegas que estão aí. Bom, eu acho que o brasileiro está querendo investir, o brasileiro está com essa sede, né, de vir para o mundo dos investimentos, de aprender e, logicamente, buscando uma forma mais simples, mais descomplicada. Então, eu procuro trazer educação financeira com bastante exemplos na prática, com uma linguagem muito mais simples, mais descomplicada. E se eu for falar uma linguagem um pouco mais delicada, mais difícil, eu procuro traduzir bem para que as pessoas entendam, porque nós sabemos que hoje a dificuldade do brasileiro, muitas vezes, é o começo, né? É o começar a investir, eles têm que perder esse medo e criar coragem, que é o que a gente quer para os brasileiros. A gente quer que os brasileiros ganhem dinheiro, né? Encham o bolso de dinheiro, se Deus quiser o mais, né? O quanto mais possível. Então, eu acho que os influenciadores vieram de uma forma muito correta e vieram com uma forma muito importante para trazer de uma forma simples, sem esses jargões. A gente vê que tem algumas coisas que são muito difíceis na internet e que complicam a cabeça deles. Então, a nossa ideia é, de fato, que as pessoas comecem a investir, comecem a preparar um futuro melhor, que é o que a gente deseja para todos, e de uma forma onde eles consigam ler, se adaptar e falar: opa, agora eu entendi o que estão querendo dizer aqui nessas palavras. Se eu puder complementar, né, no meu caso é uma experiência um pouco diferente.
Eu fiz carreira no mercado financeiro, depois da faculdade, depois de ter feito um mestrado, comecei a trabalhar como banker, mas dentro de um segmento mais varejo, atendendo clientes cada vez mais baixos. Então, dentro dessa experiência, eu acabei percebendo uma generalização de dúvidas para as pessoas que queriam começar a investir ou para as pessoas que tinham até bastante patrimônio, mas tinham dúvidas semelhantes. Então, a minha ideia no começo do projeto, e que é algo que perpetua até hoje, foi criar, de alguma forma, conteúdos financeiros que pudessem atingir essas pessoas em escala. E acho que a Carol falou um ponto interessante, que é os jargões, né? Quando eu entrei no mercado financeiro, eu ia nas reuniões de banker, acompanhava os clientes, acompanhava os próprios bankers. Você sempre percebia que o banker que estava cuidando daquele patrimônio, às vezes falava, olha, esse seu fundo de ações, ele é um fundo long short, mas fica tranquilo que a estratégia de hedge é exatamente fazer uma operação de derivativo. Aí o cliente ficava, peraí, mas o que é isso? O que você está falando? O que está acontecendo com o meu dinheiro? Então, na verdade, é simplesmente trazer para o português, é o que eu falo que é falar economia em português. Pô, não custa nada explicar para o cliente, afinal de contas, que o seu fundo tem uma estratégia neutra e que para estratégias de proteção ele usa algumas artimanhas do mercado financeiro, que é trabalhar com ativos futuros, por exemplo. E as pessoas geralmente se interessam, né? A ideia é exatamente essa, fazer com que a pessoa não só tenha um assessor de investimentos, mas tenha a capacidade de entender tudo aquilo que envolve o próprio capital. Não é só delegar para alguém o próprio dinheiro, mas entender exatamente todos os riscos e as características que envolvem a tomada de decisão de aceitar uma recomendação de investimentos. Acho que dentro dessa premissa, Aquiles, na sua pergunta de como aproximar as pessoas, no caso do Explicana, o nome ele é bem enfático. A gente quer explicar tudo no detalhe e deixar muito claro para as pessoas que o mercado financeiro é muito mais convidativo do que ele aparenta ser de cara no começo. No meu caso, eu venho da escola de análise, né, onde existem muitas palavras em inglês, EBITDA margin, dividend yield, etc. E o nosso desafio é sempre traduzir esses conceitos em português, de maneira que o average Joe, né, o cidadão médio, possa compreender com certa facilidade. Como que eu faço isso? Eu sempre penso como se eu estivesse explicando para uma criança ou para uma pessoa normal ali, então eu evito falar inglês, né? A maior parte da população não sabe falar inglês, então eu tento explicar conceitos de negócio de uma maneira simples e quem sabe cada vez adicionando mais humor aí daqui para frente. Basicamente isso, né? Óbvio que quando eu vou conversar com os meus colegas de mercado, acaba a conversa sendo mais técnica e usando essas palavras que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas no dia a dia, mas quando você vai transmitir para um público maior, você tem que fazer essa tradução, né? Quando você vai num casamento, você vai de terno, quando você vai para a praia, você não vai de terno, é mais ou menos assim que você tem que trabalhar, essa é a nossa cabeça, né? Você tem que estar sempre com a linguagem adaptada às circunstâncias que você está inserido. E quando a gente está nesse ambiente de redes sociais, onde a maior parte dos que nos seguem não são necessariamente profissionais de mercado, nos é forçado a ter uma linguagem compreensível para todos. Então é mais ou menos assim que a gente tenta se portar. Certo. Tiago, permanecendo com você aqui, mas por favor, Ana e Carol, se estiverem à vontade de comentar, por favor, comentem, né? Tem muita solução rápida, fórmula de enriquecimento, regras de trading, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia, vendo outros, né, influenciadores seguindo nessa linha? E que tipo de abordagem e recomendação você dá para o investidor pessoa física, né, que está vendo isso acontecendo no mercado? Acho que tem um certo apelo, né? E no meio disso tudo existem inclusive esquemas criminosos, né? Pirâmides. No ano passado a CVM desmontou, se eu não me engano, 175 pirâmides financeiras, né? Como é esse tema das fórmulas de enriquecimento rápido para vocês e como vocês lidam? Esse é um tema que eu me envolvi muito nos últimos anos aí. Eu tenho um certo prazer até de expor pirâmide. Eu acho que tem que separar sempre o criminoso. Pirâmide é crime e tal, e acho que cada vez mais a gente vai ver legislações específicas, não só de mercado financeiro, mas
de crime e civil para pegar esses caras. Eu acho que é assim que se faz, né? Temos que pegar esses caras e aplicar a justiça, né? E tem aí os vendedores de sonho, que eu acho que é uma coisa um pouco mais leve, né, do que crime, né? Assim, quando você faz uma pirâmide, basicamente você promete muito e fala, deposita numa conta e esse dinheiro o cara vai se mandar para algum lugar. Tem os vendedores de sonho, que tipo, basicamente vão vender um curso, alguma coisa assim, prometendo ensinar uma técnica de ganhos rápidos, geralmente muito associado com day trade, com criptomoeda também. Eu sempre falo para as pessoas, para elas tomarem decisões baseadas em dados, né? E os dados que existem de ganhos com day trade e tal são muito ruins, né? A CVM encomendou um estudo para a FGV que mostrava que mais de 90% das pessoas que se aventuravam no day trade acabavam perdendo dinheiro, e muitas poucas pessoas conseguiam ganhar mais do que 2, 3 mil reais por mês, que nem é uma renda tão grande assim para São Paulo, né? Então, é mais ou menos isso. Assim, eu acho que existe muita promessa, mas eu também não sei se tem que regular, né? Porque, de certa forma, a gente estaria regulando a comunicação, né? E não sei se esse é o caminho. E eu tenho um outro ponto, Aquiles, que eu até fui mudando de opinião ao longo do tempo, né? Que eu acho que o day trade querendo ou não, uma porta de entrada para a Bolsa de Valores, né? Muitas pessoas aprendem a abrir conta numa corretora, aprendem um pouquinho de imposto de renda e outros gargalos que existem ao longo do processo do cara se tornar um investidor. Ele aprende na hora da promessa dos ganhos com day trade, que é algo que provavelmente não vai dar certo, mas vai tirar aquela pessoa da malemolência, vamos dizer assim, né? E vai se mexer para ir para um caminho que provavelmente ele não vai ganhar, mas daqui a pouco ele se toca e vai virar um investidor. Então, eu já tive uma opinião mais negativa no passado a respeito de day trade. Eu ainda acredito nesses números de que a maior parte das pessoas que entram não vão conseguir ganhar, mas eu reconheço, de certa forma, por incrível que pareça, uma função social dele de tirar o cara da situação letárgica que ele está e se mexer e, quem sabe, lá na frente virar um investidor de longo prazo, que eu acredito que é o que tem mais sucesso. Tem um lado pedagógico, né, que acaba trazendo um protagonismo maior, né, apesar dele ter um custo, como você bem mencionou. Né? É quase como se fosse um curso de iniciação em investimentos. É um preço que o cara vai pagar para... A prática. Exato. Ana, Carol, assim, tem um tema que a gente discute muito na Ambima, que é como diferenciar simplesmente passar informação para o investidor, né, de ter de fato uma opinião, um aconselhamento, inclusive que pode desembocar, né, pode resultar num aconselhamento, numa recomendação de um produto, né? Como é que vocês diferenciam esses componentes, né, da informação que vocês estão levando para o investidor final? Bom, na minha visão, eu sou educadora financeira. Eu sempre tenho muito cuidado, nós temos gigantescas na Bolsa de Valores, já está mais do que na hora. A gente vê que o Brasil ainda é um bebê, né? A Bolsa brasileira é um bebê, tem muito que crescer. Nós temos excelentes empresas que eu sou sócia, né? E acredito que os meus colegas que estão aí também, inclusive empresas que estão aí no evento. E o que eu procuro fazer? Educar as pessoas como avaliarem, elas têm que saber sobre a empresa, então como avaliarem um balanço de empresa, né? Se a empresa tem lucro, como aquela empresa vem se comportando nos últimos anos, mostrando para o brasileiro que é possível, a gente vem, né, democratizando o mercado, a Bolsa de Valores já é uma realidade para muitos, mostrando que é possível investimento, como disse aí no início do evento, é um investimento para todos, graças a Deus que o brasileiro pode hoje investir com 50, 100 reais, e é isso que a gente quer, que eles invistam, né, começam a ter essa educação, e tomar muito cuidado para não falar, né, compre essa ação. No meu caso, estou educando as pessoas. Então, eu procuro mostrar o que é a Bolsa de Valores de uma forma simples,
quais são os benefícios que aquele investidor, né, aquela pessoa que está começando, enfim, aquela pessoa que já está há um tempo, vai ter no longo prazo, né? Eu prefiro falar um pouco de investimento mais a longo prazo, e de forma simples e prática, fazer com que ele perca o medo e comece a investir. Agora, é muito importante, na minha visão, que ele tenha conhecimento, principalmente das empresas que ele está investindo, principalmente de como aquelas empresas vêm se comportando, principalmente, mesmo em período de crise, como elas são, quais empresas são resilientes, setores, enfim. E muito cuidado, a gente não pode, né? Eu, como educadora financeira, não posso falar compre determinada ação ou compre criptomoedas. Não, eu trago fatos, argumentos e estudos baseados normalmente, né, em análises de analistas mesmo, e aí sim eu posso falar um pouco dos fatos, porém eu posso expressar, mas não posso impor, são coisas diferentes. Para complementar, no meu caso, eu sempre tento agir de acordo com a minha titulação também regulamentada, né? Então, acho que, falando novamente sobre isso, o fato de ter sido banker, que, para quem não conhece, é uma carreira de assessoria de investimentos, a recomendação é proibida, né? Você não pode simplesmente induzir o cliente final a fazer qualquer tipo de aplicação financeira. Então, esse processo de educação, ele realmente existe. Você apresenta soluções, dado o suitability, que é o perfil do cliente final, para o valor que ele tem interesse em investir, também entendendo quais são os possíveis cenários baseados naquilo que foi conversado, né? Então, o que eu tento fazer hoje no Explicando é seguir um pouco dessa linha. Quando eu abri mão da minha carteira de clientes, eu cuidava de 400 milhões de reais para tocar um projeto de educação financeira através de redes sociais. Então, na minha visão, foi simplesmente deixar uma carteira de clientes para ser banker da maior quantidade possível de pessoas que tivesse interesse ou que quisesse seguir essa página do Explicando. Então, eu tento fazer esse conteúdo financeiro muito ainda dentro dessa linguagem de entendimento do que são os produtos, trazer essas explicações didáticas, mostrar quais são os riscos envolvidos e deixar muito claro que existem, sim, algumas características externas à tomada de decisão daquele investidor que podem, em algum momento, atrapalhar ou interferir na rentabilidade ou trazer algum tipo de acontecimento. Então, essa indução, né, do ativo, do investimento, eu também acho que está sendo cada vez mais fiscalizada pela própria CVM. A gente vê que os órgãos regulatórios estão de olho na gente, né? Vira e mexe ali, ó, Ana, que legal esse conteúdo, pelo menos eu recebo mensagem da CVM, gente, eu estou aí. O pessoal elogiando, vai falando. Estão sempre ali, mais ou menos, participando. Olha que legal, gostei disso. E acho que também é uma novidade para todo mundo, né? Até para os órgãos regulatórios. Então, a gente está aí para participar até da criação dessas regulamentações, por exemplo. Eu acho que até, né, para ficar nessa mesma linha, né, você mencionou no começo, você é sócia da XP, né, como é que você lida com o potencial conflito de interesse, né, entre uma função, né, de educação financeira, de orientação, e também está dentro de uma organização financeira que tem seus objetivos, suas metas e tudo mais. Como é que é para você no dia a dia, na prática, isso? É excelente essa sua pergunta, porque acho que uma das principais características também da própria XP Investimentos é de ser hoje o maior player de distribuição de produtos financeiros de varejo. E a distribuição do ativo, eu acho que ela já foi muito mais voltada para aquela questão do ROA, né, da receita que se dá pela distribuição de determinado produto. Hoje a plataforma ela é muito grande, ela já é muito diversificada e existe, querendo ou não, já uma determinada padronização de receita por ativos que são alocados nas carteiras dos clientes, mas não de forma induzida, de uma forma onde o cliente entende exatamente o que está acontecendo ali dentro. No meu caso, especificamente, as minhas metas, elas não são de alocação de produto, né? Hoje as minhas metas elas são relacionadas ao crescimento de educação mesmo do projeto. Então, quantidade de seguidores ou quantidade de conversão, não para só os produtos financeiros, porque para mim não vai fazer muita diferença o que a pessoa realmente investir, vai fazer diferença o resultado que ela vai ter na experiência de investimentos ao consumir o conteúdo que a gente coloca no ar. Certo. Carol, vou passar uma pergunta para você aqui, que está começando a chegar do público. Já de cara, eu já peço desculpa quando eu olho para o lado aqui, não é que eu não estou prestando atenção em vocês, eu estou vendo as perguntas que estão chegando, tá? Então, por favor, não confundam com falta de educação. Mas, olha,
Tem um buraco que é mais embaixo aqui no Brasil, né? A gente está falando de investimentos, de decisão de alocação, mas tem uma questão de educação financeira mais básica, né? De organizar as finanças pessoais lá embaixo, para conseguir sair do vermelho, para ter uma sobra, para começar a poder poupar e, consequentemente, investir, né? Como que você trabalha esse tipo de conteúdo, né? A gente está falando de investimento, mas a pergunta que vem aqui é do Aguinaldo Teodoro Rodrigues, sobre a educação financeira básica mesmo, né? Aguinaldo, um grande abraço para você. Bom, respondendo a pergunta, eu acho que o mais importante é a mentalidade do investidor. O que é a mentalidade? É você preparar a pessoa para começar a investir. Eu não consigo falar para uma pessoa começar a investir, colocar o dinheiro dela em alguns, nos diversos produtos que a gente tem, se eu não preparo a mentalidade dela, né? Então, por exemplo, ela organiza as finanças pessoais, ou seja, ela anota os gastos, os ganhos que ela tem. Isso é fundamental, né? Hoje você pode fazer planilha, né, financeira. Existem planilhas gratuitas, né? Até no caderninho. A minha mãe, por exemplo, até hoje anota no caderninho dela e tudo maravilha, mas tem que saber os gastos e ganhos. Aí você vai poder avaliar o quê? Eu ganho tanto, eu gasto tanto, mas onde eu poderia economizar? Hoje em dia as pessoas gastam, tem gastos que de repente elas não precisariam nesse momento, né? E a gente vê muito isso. Então, de repente, saber onde economizar, a gente vai ter que se privar em alguns momentos de ter coisas agora. Mas lá na frente a gente vai poder não antecipar sonhos. Outro ponto é fonte de receita, né? A gente não pode ficar preso numa receita só. De repente, assim como investimentos, a gente não pode colocar, né, aquela famosa frase que é bem conhecida aqui para muitos, todos os ovos numa cesta só. Então, quais são as suas habilidades extras, pode ser extras aí do seu trabalho, enfim, que você tem, que você possa fazer uma fonte de renda extra? Acho que esses pontos são principais. Aí sim, você tendo essa mentalidade de vou pegar o meu dinheiro e investir, vou ter essa constância, essa disciplina por mês, né? E todos os meses eu praticar e fazer isso, aí sim você consegue ser um investidor de sucesso, na minha visão, e realmente ter educação financeira básica, que é o que a gente luta muito aqui no Brasil, para que os brasileiros, e que aliás deve ser muito mais falada, na minha opinião. Agora começa a entrar no currículo das escolas, né? Ensino básico, ensino médico, e não Graças mais como a Deus. matemática, né? Acho que a maioria de nós aqui estudou educação financeira como problema de matemática, né? Começava dessa forma, calcular o troco, calcular a porcentagem. Eu vejo meu filho que está na escola e tem esse tipo de perguntas, né? Mas não é só dessa forma, né? A matemática atualmente ela é vista como instrumento da educação financeira, mas não como a matéria em si. A matéria não é exata, é uma matéria humana, depende de comportamento, como você bem falou, Carol. E por isso Exato. que agora passa a permear várias matérias, história, geografia, português, né? De uma forma mais, como é de fato na vida prática, né? Eu quando era novinha, só para completar, Aquiles, eu sempre tive um porquinho. Todo mundo tem um porquinho. E meu pai me dava uma mesada. E aí, conforme eu passava, ia bem nas provas, o porquinho enchia mais. Então, eu estudava, me dedicava para encher meu porquinho e ver as moedinhas lá. Então, acho que vem muito da educação também da sua família. Então, você tem que ter um comportamento não só, emocional, mas também racional. Isso é muito importante no mundo dos investimentos também. A pergunta que está chegando aqui está falando sobre o lado empreendedor de vocês, que todos vocês são empreendedores, né, e tornaram-se influenciadores exatamente de uma atividade, ainda que às vezes partindo dentro de uma atividade, né, no mercado financeiro, desenvolver uma marca própria, né, um empreendedorismo. Né? Como vocês lidaram, vamos encaminhar para todos essa pergunta que eu acho que é interessantíssima, como vocês lidaram com essa jornada para criar essa marca, né, que vocês são hoje de influenciador, né? E que dica que vocês deixariam para alguém que almeja seguir esse caminho? Bom, vou Pode falar, pessoal. Vou responder Estou eu ouvindo aqui. aqui. No mercado financeiro, pelo menos na parte de investimentos, é muito comum você ter uma marca, né? Lá atrás, a Reding Grifo, Pactual, XP. Quando a gente fala de assets, então nem se fala, né? Muitas marcas. E eu acho que nesse mundo novo que a gente vive atualmente, principalmente de social media, as pessoas preferem, às vezes, seguir pessoas do que seguir marcas, né? Ali na Suno a gente sempre tentou ser uma empresa de marca, obviamente que no nosso segmento específico, eu acho que o que as pessoas buscam na média é uma segurança
independência e, sobretudo, excelência na análise, né? Só que na hora que elas vão procurar isso na internet, elas buscam isso através de uma pessoa. Então, na Suno as coisas meio que se misturam. Thiago, Baroni, Suno, é uma coisa que acabou acontecendo meio que naturalmente, no começo até de forma não muito pensada. E hoje a gente meio que tem tudo meio que misturado, né? Mais ou menos por aí. Bom, a dica que eu daria às vezes para algumas pessoas que têm interesse em fazer esse tipo de trabalho, eu acho que tanto no meu caso, no caso do Thiago, no caso da Carol, a influência, ela veio como uma consequência. E hoje eu vejo muitas pessoas, né? Eu falo isso porque, a Carol sabe sobre investimentos e fala. Eu trabalhava na XP e comecei a falar sobre finanças. O Thiago é fundador de uma casa de análise e fala sobre finanças. Então, hoje eu vejo muita gente que tem vontade de ter uma influência na internet sem ter o conteúdo necessário para ter a influência como consequência. E buscam a influência como causa, e ela nunca vai ser a causa. Ela vai sempre vir a posteriori. Então, a minha dica para essas pessoas tenham conteúdo. As pessoas, elas querem relevância e elas querem seguir pessoas que sejam de verdade. Então, realmente, esse espírito empreendedor, ele é necessário porque você vai ter que tocar aquilo ali, que leva seu nome, seu rosto, algumas crenças e aquilo que você realmente vai manter de postura dali em diante. Então, a minha dica para essas pessoas seria essa questão mesmo voltada para gaste o seu tempo gerando um conteúdo onde as pessoas realmente queiram acompanhar, que as pessoas realmente queiram acompanhar, né? Bom, eu acho que mais do que ser empreendedor, a gente tem que ter a gente tem que ter um perfil visionário. A gente está vendo uma tecnologia muito avançada, a gente está vendo as empresas cada vez mais se modernizando. Quem dirá nós, né, que somos pessoas físicas e que temos que acompanhar aí essa visão toda que a gente está vendo a cada dia crescendo. Então, mais do que ser empreendedor, eu acho que a gente tem que se adaptar às mudanças. A gente tem que saber sempre inovar quando for necessário. E nós temos que buscar soluções. O que hoje os grandes empreendedores, né, as grandes marcas buscam são soluções rápidas. Então, mais do que isso, é ter essa visão, né? É ter essa imagem visionária. E o que eu poderia falar para as pessoas que querem começar a ser, né, que querem começar a representar algo na internet, serem influenciadores, primeiro, né, a Ana falou um assunto muito interessante, que é a verdade. Nós queremos, as pessoas querem humanização, elas querem se sentir próximas a você, elas querem se sentir especiais. Quando você fala de produtos, você tem que entender muito bem que, antes de tudo, você trabalha com pessoas. Você trabalha com sonhos, dores, necessidades. Então, na minha visão, você tem que ser de verdade, você tem que abraçar essas pessoas para que elas se sintam, possíveis, né? E não vejam você como intocáveis, e criar conteúdo de valor. Aqui fica uma provocação minha, qual é o seu conteúdo que você agrega de valor, seja a sua empresa ou você. Então, você tem que agregar um valor na vida das pessoas, você tem que transformar a vida das pessoas. E esse é o grande ponto de um influenciador, na minha opinião, de destaque. Hoje, os influenciadores de finanças, na minha visão, muitos se destacam justamente por terem esse humor, trazerem esse humor, essas brincadeiras no mercado, que aproximam não só pessoas que, né, são, enfim, de um poder aquisitivo maior, mas também aquelas pessoas que querem chegar e devem chegar junto com a gente mesmo, devem querer começar e se sentirem acolhidas e se sentirem e verem que é possível elas começarem a investir. Isso é o mais importante na minha visão, essas pessoas começarem a ter coragem e a coragem ser maior do que o medo de investir. Até um gancho, então, no seu comentário, Carol, e caminhar uma pergunta para a Ana aqui. Ana, acho que, de certa forma, esse papel que vocês estão desempenhando hoje, né, como influenciadores, né, propaganda, informação e educação financeira, ela deveria, em parte, ser coberta pela imprensa, né? E hoje, se a gente chegar numa banca de jornal e quiser comprar uma revista de finanças de investimentos, não tem, né? Quem sabe a gente vai ter que procurar uma matéria em uma revista voltada a negócios, né, um caderno dentro de um jornal, né? Ao que você atribuiria talvez essa deficiência, né, da imprensa, que também é complementada por essa deficiência que o próprio mercado, o sistema bancário tem de comunicação com o público final, né, sobre dinheiro? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas
dentro desse contexto de ausência de mídia, né? Você fala de mídia impressa, Exato. relacionada Exato. a investimentos. Poxa, eu concordo. Assim, quando você estava falando, eu estava pensando, nossa, mas tem tantos jornais financeiros, né? Tem tanto influenciador financeiro, mas de forma física. Você para numa banca, você compra o quê, né? Você tem razão, assim, é uma deficiência que eu nunca tinha nem parado para pensar. E eu, por exemplo, escrevo para a Vogue, que é uma revista feminina, uma revista de moda, exatamente com o intuito de levar para um público específico um ensinamento financeiro com a ideia de democratizar as finanças para mulheres que leem sobre outros assuntos, mas não especificamente algo voltado para o assunto em si. Então, acho que é uma boa provocação, não sei de explicar uma causa, mas acho que a partir do momento em que o mundo também caminha muito para o digital, a gente tem outras soluções digitais muito legais. Eu não sei se as pessoas conhecem o IM+, é uma solução nova de junção do Infomoney com Flipper, que foi um projeto que a XP também acabou de lançar, que tem exatamente esse intuito de ser um canal de comunicação de finanças, de informações em tempo real. Então, fica aqui a dica para quem quer esse tipo de informação digital, mas para quem quer essa dica impressa, acho que fica aqui uma provocação para a gente até tentar desenvolver alguma coisa com a Ambima, que tal? Tá certo, pode ser sim, vamos conversar sobre o assunto. A gente está aqui nos 4 minutos finais aqui do nosso painel, eu acho que tá muito bom o papo, mas para a gente encerrar, vou encaminhar uma pergunta final então aqui para o Thiago e para a Carol comentarem, né? Que recomendação vocês dariam para instituições financeiras, né, que querem atuar de forma mais acessível em redes sociais, né, nos canais eletrônicos, para chegar no público final com uma abordagem mais, vamos chamar, acessível? Bom, eu acho que essa pergunta mereceria até uma pergunta anterior, né? Que é assim, aonde que o cliente forma a sua opinião? Hoje está nas redes sociais. Há 10 anos atrás não era, 5 anos atrás não era ali, né? E pode ser que daqui 5 anos seja em outro lugar, seja, sei lá, por telepatia, não sei. E eu acho que o mais importante do que você está nas redes sociais é você estar em contato com o seu eventual cliente no momento que ele se informa, onde está a atenção dele, que hoje são as redes sociais, né? Mas amanhã podem não ser. E hoje, já que hoje são as redes sociais, eu acredito que as instituições financeiras deveriam empoderar as pessoas que estão lá, né? Se chama rede social e não social media e não corporate media, né? Assim, às vezes, talvez a pessoa prefira seguir o presidente do Itaú e talvez não o Itaú, né? E eu citei o Itaú como exemplo, né? Mas poderia ser quase todas as demais instituições, que é o que a gente viu, de certa forma, com a XP, no meu caso, eu acho que com a Suno, né? As pessoas querem seguir pessoas, elas veem as pessoas como mais legítimas, mais espontâneas, né? Do que às vezes um logo, né? Ninguém quer seguir um logo numa rede social. Se você pegar, sei lá, no Instagram, as 10 pessoas mais seguidas do mundo são pessoas, né? Os 10 perfis mais seguidos do mundo são pessoas, não são marcas. As pessoas seguem o Cristiano Ronaldo, o Messi, a Kim Kardashian, mas não seguem, às vezes, o Manchester United, a Nike ou a L'Oréal, né? E eu acho que os bancos têm que pensar um pouquinho mais nisso e, enfim, ser criativos. Carol, para o nosso último minutinho aqui, seus pensamentos com relação a isso. Não, eu acredito que as instituições financeiras estão trazendo, elas estão inovando, principalmente no digital. A gente vê que elas vêm acompanhando, né? Mas eu acredito que elas também, algumas instituições, vêm trazendo um lado mais humano, um lado mais popular, digamos assim, que eu acho importante. Eu sou a favor das instituições sempre terem cursos, mesmo cursos simples, ou até a Toro tem isso, por exemplo, a Toro Investimentos tem isso, né? Sempre cursos ali mais simples, para que as pessoas entendam de uma forma mais descomplicada. Então, acho que os bancos devem ter um marketing mais humano. Essa é a grande questão. As pessoas escolhem pessoas humanas, pessoas que estão ali próximas ao público. E é isso que as instituições financeiras, na minha visão, estão buscando, estão se digitalizando, perceberam essa tarefa, né? E aproveitar a rede social para trazer conteúdo. Mais uma vez, agregar valor. Eu te provoco, o que a sua instituição faz
Porque só colocar, de repente, uma foto, alguma coisa assim, não traz conteúdo como um vídeo, de repente, alguém explicando de uma forma simples e trazendo, né, aquela aproximação com quem está te assistindo. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria agradecer a todos, meu reloginho já está piscando aqui que acabamos o tempo, eu ficaria muito mais tempo aqui conversando com vocês, tinha muito mais pergunta aqui dos participantes. Então, obrigada a você. Ana, Carol, Thiago, muito obrigado pelo tempo, pela disposição de vocês de vir aqui falar um pouco sobre essa influência, né? Essa nova tendência que está aí para ficar e só vai crescer. Muito obrigado, boa noite para vocês e, Gisele, devolvo a palavra para você. Boa noite, um grande beijo, pessoal, muito obrigada. Obrigada. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Quem sabe ano que vem estamos de volta. Muito bom. Nosso Papo de Valor trouxe para a gente a presença dos influenciadores do mercado financeiro. Alguém aí já está pensando em ser um influenciador, uma influenciadora ou aprender tudo de investimento com um deles? Olha, se vocês nos acompanham durante toda esta quinta-feira no Ambima Summit, com certeza devem estar se sentindo bem mais informados e confiantes sobre as inovações do mercado financeiro. E devem estar se perguntando aí, temos ainda o quê e do que falar? E a resposta é sim, amanhã estaremos de volta com tudo para tratar de um tema fundamental para a saúde do seu investimento: sustentabilidade. Teremos um bate-papo com um dos maiores especialistas no assunto para o mercado financeiro e ex-assessor do presidente Barack Obama e hoje Head Global de Investimentos Sustentáveis da BlackRock, Paul Bonnar. Você vai ficar por dentro das tendências internacionais, da importância do ASG para o futuro do mercado e o papel do mercado financeiro nas mudanças climáticas. Estamos preparados para a crise do clima? O último dia do nosso evento, que começa às 10 horas da manhã, será incomparável, não perca. E por isso, contamos com a sua presença e a sua interação no nosso chat. Leia o QR Code, se cadastre por lá e, afinal, são suas perguntas que são muito importantes para nós e a sua opinião também é muito importante para nós. E para encerrar a nossa programação de hoje, temos uma arena especial oferecida pelo Bradesco sobre o tema Gestão Quantitativa. Como a ciência e a tecnologia podem auxiliar no processo de alocação de ativos com Cleiton Rodrigues. Ele é Head de Asset Allocation e Indexados. Este é um conteúdo exclusivo para os participantes cadastrados no site ambimasummit.com.br. E aí, em seguida, responda, por favor, a nossa pesquisa de satisfação. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a todos e bons investimentos. Tchau!